Bom dia, queridos alunos do projeto Educação Integral da Secretaria Municipal de Educação de Santa Luz, Bahia. Aqui quem fala é o professor Jorge Lázaro e hoje continuaremos com a nossa aula de língua portuguesa para os alunos de 8º e 9º ano. Nosso tema hoje será a nossa língua portuguesa. Como sabemos, herdamos nosso idioma dos portugueses e ao longo do tempo temos incorporado mudanças linguísticas, desde 1500 até os dias de hoje. Então, para entender melhor o português falado no Brasil, é fundamental entender a importância da nossa língua no mundo. Então, vejamos as explicações a seguir. Para chegar a esse lugar de destaque que goza hoje, a língua portuguesa passou por uma longa e fascinante trajetória, em que foi recebendo aportes de diferentes culturas e grupos sociais. Do ponto de vista linguístico, o português tem suas raízes no complexo linguístico indo-europeu. A variante europeia desse grupo dará origem ao latim, língua franca do Império Romano, que no auge de sua expansão levou o idioma para toda a Europa. Em contato com as línguas nativas, o latim clássico sofrerá mutações resultando em um latim vulgar, base das línguas romance europeias. Das línguas romance faladas na Península Ibérica, desdobraram-se os atuais idiomas catalão, espanhol, galego e o português. Como tem sua origem no latim, o português é considerado uma língua neolatina, assim como o francês, o italiano, o romeno e as demais línguas peninsulares. Ao longo dos séculos, o latim falado no extremo oeste da Europa recebeu diversas contribuições até definir-se como um sistema linguístico próprio, o português. Para além dos aportes das populações nativas da Península Ibérica e dos povos germânicos, que migraram a partir do século IV, destaca-se um importante contributivo linguístico dos povos árabes, que ocuparam o território ibérico por mais de 7 séculos. Desse modo, ao publicar-se a primeira gramática portuguesa, em 1536, o idioma terá incorporado diferentes influências linguísticas. Animada tanto pelo espírito das cruzadas, quanto pelo do comércio, Portugal inaugurará a era dos descobrimentos marítimos. A epopeia marítima portuguesa levou o país a desbravar regiões que iam das Américas ao Extremo Oriente, passando pela África, Oriente Médio e Índia. Se por um lado, a língua portuguesa foi sendo enriquecida por contribuições de outros idiomas falados nas feitorias e colônias do Império Português, no sentido inverso, os portugueses levavam consigo suas crenças, sua cultura e seu idioma às regiões que exploravam. Com o passar dos séculos, o Império Português se desintegrará e dará origem a diversos países independentes, muitos dos quais mantiveram o português como idioma oficial. Os herdeiros linguísticos dessa era colonial constituem hoje a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ou CPLP. Em cada um dos países em que se fixou, a língua portuguesa experimentou uma trajetória distinta, recebendo o aporte de línguas nativas e de influências culturais próprias a cada região. Por isso, o português é considerado uma língua pluricêntrica, com vários polos de irradiação, cada um com suas próprias características. Dentre os países da CPLP, o Brasil é o que conta com a maior densidade populacional, extensão territorial e peso econômico. Desse modo, conhecer a trajetória do português falado no Brasil é fundamental para se compreender a relevância do idioma no mundo contemporâneo. Quando os portugueses chegam ao Brasil, no ano de 1500, deparam-se com uma população de aproximadamente 5 milhões de indígenas nativos, que falavam centenas de línguas diferentes. O padre Antônio Vieira, um dos maiores evangelizadores do período, chegou a denominar a região amazônica como a Babel indígena, em vista da profusão de línguas faladas na região. Desse modo, a contribuição da cultura indígena à cultura brasileira e, portanto, à cultura lusófona será significativa, aportando mais de 20 mil palavras ao léxico do português contemporâneo.
O expressivo contingente de escravos africanos, trazidos para trabalhar nas lavouras da América Portuguesa, também impactou profundamente a história, a cultura e a língua falada na principal colônia portuguesa da época. Entre as milhares de línguas africanas, foram as de matriz nígero-congolesas as que mais contribuíram para o falar do brasileiro. Com tantas matrizes linguísticas diferentes coexistindo no Brasil, nos primeiros 250 anos da colonização, o português é língua franca apenas nos povoamentos maiores, como Recife ou Salvador. O uso do idioma começa a ser mais recorrente a partir de meados do século XVIII, quando o Marquês de Pombal torna a língua portuguesa obrigatória em toda a colônia. O crescente afluxo de metropolitanos ao Brasil, decorrente das descobertas auríferas nas Minas Gerais e, em seguida da instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, vão reforçar o uso do português em todo o país, e será um português enriquecido com expressivos aportes de outras matrizes. Esse processo de consolidação da língua completa-se nos séculos seguintes, período em que a população brasileira vai se expandir de forma notável. De pouco mais de 3 milhões em 1808, ano da chegada de Dom João VI ao Brasil, a população salta para 210 milhões agora, em 2020. Em que pese as sucessivas levas de imigrantes de toda a parte, o português se consolidou e se desenvolveu de maneira admirável no Brasil. E para encerrar a nossa aula de hoje, gostaria de deixar uma dica do nosso dicionário. Como se escreve a palavra história? Com H, é com E? Vamos ver?